dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que vocês estejam nos ouvindo, caro ouvinte, desejo tudo de bom para vocês. Quem está aqui falando é Erivaldo, Leila, Alan e Anderson. Oi amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Vamos falar agora um pouquinho sobre a origem do atletismo. Logo de início, no nosso primeiro episódio, a gente falou um pouquinho sobre a origem da educação física. E nós podemos observar que o atletismo está bem ligado com a origem da educação física, que veio desde as práticas primitivas do homem, quando ele precisava utilizar o arremesso, o salto, a corrida para sobreviver. E depois, quando eles viraram sedentários, eles observaram que não tinha mais a necessidade de utilizar aqueles passos mais para caráter de sobrevivência. Eles começaram a competir. Como eu estava falando antes, uma tribo competia com a outra e aí começou o iniciozinho bem legal do atletismo em si. O atletismo começou a surgir, primeiramente, o início do atletismo surgiu, segundo alguns indícios históricos, em 5.000 a.C. na China e no Egito. E já alguns outros historiadores dizem que ele surgiu em 1400 anos antes de Cristo, na Grécia. Mas nas Olimpíadas ele só foi surgir em 776 antes de Cristo, porque antes não existiam Olimpíadas. Então, quando surgiu a Olimpíadas, o primeiro esporte que foi colocado foi o atletismo, que foi com duas modalidades na época, que foi os 200 metros, que eles chamavam de estádio, e o pentáculo. Se eu não me engano, o pentáculo foi colocado depois. O pentáculo não foi colocado na primeira Olimpíada, não, só foi os 200 metros, o estádio. Inclusive isso foi na Grécia, na cidade de Olímpia, não foi, amigo? Exatamente. e o primeiro campeão de que se tem notícia é Corebus. Corebus, isso mesmo. Consta que aproximadamente 40 mil pessoas pararam para assistir a vitória dele. Todos homens, claro, só para constar. Mulheres não podiam assistir jogos naquela época, já que elas podiam ser... A punição delas seria a morte. Como a gente viu no último episódio, que a gente ressaltou muito isso na história da educação física, e não era diferente, como o atletismo ele em si teve origem como esporte na antiga Grécia, era válido a relação de que as mulheres não podiam participar, como o nosso amigo antes tinha falado logo no início. Tu falou do pentatlo, Alan. Ele surgiu com a intenção de premiar o atleta mais completo de disco, arremesso de dardo, luta e estádio. E é por isso que o atletismo é chamado de esporte base, porque ele utiliza dos movimentos humanos, certo? Como saltar, correr, dançar, para a construção das provas. Que era muito importante antigamente esse movimento para a sobrevivência do indivíduo, só para recapitular. A gente vê até a importância do atletismo, né? Porque sem atletismo não há Olimpíada. Foi uma frase que eu tinha observado nos estudos que eu estava fazendo sobre atletismo, e tinha em quase todos os tópicos que eu observava a leitura do atletismo, tinha falando sobre isso. Os Jogos Olímpicos podem acontecer apenas com atletismo, nunca sem ele. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade começaram a ser realizados no ano de 776 a.C. e foram promovidos até 393 d.C. Isso se deu por conta do imperador Teodósio, que baixou uma proibição na época radical e suspendeu as competições, pois ele era cristão ortodoxo e combatia toda e qualquer prática que pudesse motivar cultos que não fossem religiosos. Ele via aquilo como se fosse uma atividade pagã. Aí, com todos esses eventos, houve a proibição. Bem, pessoal, como a gente estava observando agora, a nossa linha temporal, a gente começou falando sobre, logo de início, do homem nômade, quando ele virou sedentário, das atividades que ele fazia, do correr e saltar, quando ele começou a utilizar essas atividades para meios competitivos. Aí daí veio a relação já das origens do atletismo, que foi sediada pela cidade de Olímpia, na Grécia, e agora a gente pode observar já esse novo fato, que foi a relação da proibição do imperador romano com as práticas do atletismo, acabando assim a era antiga e ingressando agora para a era moderna. Segue a fita.
Ok, em 1892, já na era moderna, tiveram em uma reunião na França, Pierre Fred, ele fez uma proposta para que os jogos realizados na época até antes instituído pelo rei Teodósio, ele fez uma proposta para que os Jogos Olímpicos antigos voltassem já na era moderna, para que assim, com o objetivo de melhorar e estimular a competição entre os jovens e crianças e despertar um espírito de competição e equipe. Aí em 1896, pessoal, foi realizada a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, que teve sede em Atenas, lá na Grécia. E por iniciativa foi o Barão de Coubertin, aquele cara que ela tava falando logo no início. Pierre Fred. Justamente, é o famoso Barão de Coubertin. Em 1912, a necessidade de padronizar as regras, equipamentos e critérios da modalidade foi responsável por 17 confederações nacionais. Elas se reorganizaram para fazer uma reunião para discutir esses assuntos que eu tava falando logo no início e gerada a Federação Internacional de Atletismo Amador. 70 anos depois, a entidade ela abandonou o conceito de amadorismo, ou seja, ela veio uma nova versão e virou a Associação Internacional das Federações de Atletismo, continuando com a mesma sigla que eu estava falando antes, que é a IAAF. Lembrando que o atletismo ele divide basicamente em provas de pista e de campo, separando-se as corridas das provas de salto e arremesso. E durante a primeira Olimpíada em 1896 em Atenas, as mulheres elas participaram apenas como espectadores. Porém, a grega Stamat Revit realizou o percurso da maratona fora do estágio no dia seguinte da prova masculina, em resposta à proibição feminina nas modalidades olímpicas. Isso foi um fato muito interessante, porque os homens eles foram disputar a corrida e ela fora da pista de corrida, que foi determinada, ela correu também, mostrando que as mulheres poderiam participar dessa atividade do atletismo. Inclusive, o tempo dela foi melhor do que a de alguns homens. Justamente. As modalidades de pista envolvem os diferentes tipos de corrida. Velocidade, que são os tiros rápidos, de 100, 200 e 400 metros, masculino e feminino. A de meio fundo, que é de 800 metros e 1.500 metros, masculino e feminino. A de fundo, 3.000 com obstáculos, 5.000 metros, 10.000 metros e maratona. Além da marcha atlética, que era de 20 km, masculino e feminino, e 50 km, só o masculino, os 50 km. E complementando, a maratona é 42,19 km. Tem também as corridas de revezamento e com barreiras. E tem também as corridas de revezamento, 4x100 e 4x400, masculino e feminino. E corridas com barreiras, 100 metros feminino, 110 metros masculino, 400 metros masculino e feminino. E voltando à corrida de fundo, nela também entra o cross-country. Falando um pouquinho da pista onde acontecem as competições, a pista onde as provas ocorrem normalmente contém 8 raias. Nas corridas de curtas distâncias, os atletas devem permanecer nas raias a partir das quais largaram. Porém, nas corridas de média e longa distância, não é necessário que o atleta permaneça na raia em que largou necessariamente. E arremesso, amigo Alan? Assim, já na parte do campo do atletismo, temos os arremessos e os saltos. Os arremessos temos o arremesso de peso, o lançamento de dardo, o lançamento de disco e o lançamento de martelo. São 4 modalidades diferentes. E já nos saltos, temos os saltos verticais e os horizontais. Os horizontais se dividem em 2, que são o salto triplo, onde o atleta salta 3 vezes para chegar no mais distante possível, e o salto em distância, que, como fala o nome, tentar saltar o mais longe possível. E o salto verticais compreende também 2 modalidades, que são o salto em altura, que o atleta tem que saltar o mais alto possível, claro, e o salto com vara, que ele salta utilizando uma vara para conseguir a maior altitude possível. Vamos lá, e falando agora sobre o atletismo no Brasil. O atletismo ele começa nas últimas décadas do século XIX, especificamente no ano de 1880, o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro ele anuncia uns resultados de competições na cidade. E nas 3 primeiras décadas do século XX, a primeira atleta foi consolidada no país. Em 1914, a Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, filiou-se à IAAF, que é aquela associação que eu estava falando antes, que era a nível internacional. Em 1921,
1924, o país participou pela primeira vez no torneio olímpico, ao mandar uma equipe aos Jogos de Paris, na França. No ano seguinte, em 1925, foi instituído o Campeonato Brasileiro. Em 1931, a seleção nacional começou a participar dos campeonatos sul-americanos. Já em 1952, um tempinho um pouco à frente, nos Jogos de Helsinki, na Finlândia, Aldemar Ferreira da Silva ele conquistou a medalha de ouro no salto triplo, em 23 de julho. 3 dias depois, José Teles Conceição. justamente, ganhar a de bronze no salto em altura. Eram as primeiras das 14 medalhas olímpicas ganhadas pelo atletismo brasileiro até o ano de 2012. Uma coisa muito interessante. Aldemar ele foi o primeiro dos grandes triplistas brasileiros ao subir ao pódio olímpico e a estabelecer recordes mundiais na prova. Ele foi bicampeão 4 anos depois, em Melbourne, na Austrália. Depois, Nelson Prudêncio, ele ganhou prata e bronze, e João Carlos de Oliveira ganhou 2 medalhas de bronze. Os Jogos Pan-Americanos foram disputados pela primeira vez em Buenos Aires, na Argentina, ou seja, vizinho da gente, em 1951, até a 16ª edição do PAN. Realizado em Guadalajara, no México, em 2011, o atletismo conquistou para o Brasil nada menos que 160 medalhas, 56 de ouro, 45 de prata e 59 de bronze. Ou seja, muito ouro, muita medalha para o Brasil. Vai, Brasil! Brasil! Ele é o esporte que mais rendeu medalhas para o Brasil em Jogos Pan-Americanos. É muito interessante. O atleta que com mais títulos ganhos no PAN é João Carlos de Oliveira, com 2 ouros no triplo e 2 no salto em distância. Nos Jogos do México em 1975 e de Porto Rico 4 anos depois, Claudinei ele foi um dos grandes destaques na história dos Jogos, com 5 medalhas conquistadas no total, sendo 3 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze, ou seja, ele detonou lá. E agora, pessoal, vamos para o momento mais interessante do nosso podcast hoje, que são as curiosidades. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre as curiosidades no atletismo. A nível mundial, o atletismo ele é a prova que mais proporciona medalhas nas Olimpíadas. São 141 medalhas que os atletas podem concorrer. Quer dizer, eles não vão ganhar todas as 141 medalhas, mas... É comemorado em 9 de outubro o Dia do Atletismo. A nível nacional, Claudinei é o único brasileiro a ganhar 4 medalhas em uma mesma edição dos Jogos em Winnipeg, em 1999, no Canadá. O último Mundial de Atletismo foi realizado em 2017, no Estádio Olímpico de Londres. Os Estados Unidos ficaram em primeiro lugar no quadro de medalhas do Mundial. Os norte-americanos conquistaram 30 medalhas, sendo 10 de ouro, 11 de prata e 9 de bronze. O Brasil ficou com o 38º lugar com apenas uma medalha de bronze. Em 2004, o Vanderlei Cordeiro de Lima, que era um dos corredores nosso nas Olimpíadas em 2004 em Atenas, ele ganhava a corrida. Ele liderou por um grande parte da corrida de maratona e estava em primeiro lugar, até que em certo momento um grego chegou, invadiu a pista de competição. Um padre grego, ele terminou abraçando o Vanderlei Cordeiro de Lima e puxando ele no canto da pista, assim fez com que ele estava correndo, mas ele perdeu um certo tempo, coisa de uns 10, 15 segundos, mas que eles já estavam em um alto ritmo de velocidade, já que ele estava na corrida, ele fez com que ele tivesse que perder esse ritmo, voltar de novo, fez com que perdesse um pouco tempo e 2 corredores terminaram ultrapassando ele, mas no fim da prova ele, como todo brasileiro, não desiste nunca, ele chegou ainda no 3º lugar. Ele ganhou a medalha de honra do Barão do Cobertão. E com isso, pessoal, nós finalizamos hoje o nosso assunto de atletismo. Espero que vocês aprendam um pouquinho sobre o atletismo com a gente. A gente criou essa linha temporal, as partes mais importantes nós citamos sobre o atletismo. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai disponibilizar o nosso Gmail para vocês terem contato, nossa página no Facebook. Lembrando que aqui é um projeto, o nome do projeto é Universo da Educação Física, que são compostos por mim, Alan, Leila E Anderson. Somos alunos da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro Acadêmico de Vitória. Somos graduandos do 6º período de Educação Física, licenciatura. O nosso Gmail aqui, pessoal, é uniedfcast.com
uniedfcast.cave@gmail.com, repetindo, uniedfcast.cave@gmail.com, e tem a nossa página no Facebook, que é a UniEDFcast, que está lá disponibilizada para vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, estamos disponibilizando nesses contatos para vocês com a gente. É isso aí, galera. Curte lá o canal no YouTube e no Facebook. Temos um canal no Facebook, no YouTube, e temos a página no Facebook. Acabei esquecendo do canal, amigo Alan. Curte lá também o nosso canal, que a gente vai disponibilizar para vocês. Vamos disponibilizar esse material para o público em geral. Espero que gostem. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigado, amigas e amigas. Meu nome é Erivaldo. Leila. Alan. E Anderson. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.